informação. Integração FM. Muito bom dia para vocês. Agora são 11 horas e 6 minutos. Começando por aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. Último dia do mês. Hoje, dia 31 de março do ano de 2025. Hoje é aniversário da Revolução de 1964, gente. Quem não sabe, na década de 60 o Brasil sofreu uma revolução radical em sua trajetória política, né, que marcou profundamente a vida no país. O dia 31 de março de 1964 é marcado dessa revolução que liderada, né, pelas Forças Armadas, depois do presidente da República assumir o governo pelos 21 anos que se seguiram. Então tá aí informação para vocês. Hoje também é dia da integração nacional, dia da saúde e também nutrição. Faltando apenas 275 dias para o ano de 2026. E hoje no nosso Jornal Destaque News nós vamos falar de saúde. Claro, hoje, para quem não sabe, é dia da saúde e também da nutrição. Então nós vamos falar sobre saúde. Como assim? Vamos falar sobre a saúde aí da sua casa, como que está. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o João Félix, ele que é o responsável pelo controle de endemias em nossa cidade e como está retornando, aí as chuvas estão voltando e você sabe, aquele mosquitinho que perturba muito. O mosquitinho, a Aedes aegypti, ele está de volta, tá, gente? Nós temos que cuidar da nossa cidade, temos que cuidar aí do nosso quintal, nós temos que deixar limpinho. Por quê? Porque o bichinho tá lá, choveu, ele vai sair do ovo e vai fazer bagunça. 11 horas e 7 minutos, vamos aqui na nossa previsão do tempo. Agora no seu rádio, a previsão do tempo. Olá, hoje é segunda-feira e você confere a previsão do tempo para a região centro-oeste. No Mato Grosso do Sul, temos chuvas fortes nesta segunda-feira. Já no Mato Grosso e em Goiás, o dia é quente, com pancadas de chuva no período da tarde. Você acabou de ouvir a previsão do tempo. Está na hora da entrevista no Jornal Destaque News. Muito bem, está na hora da nossa entrevista, já está aqui no nosso estúdios, João Félix, ele que vai trazer muitas informações e também tirar dúvidas das pessoas que quiser perguntar pelo WhatsApp. Seu João, seja bem-vindo, bom dia aí ao Jornal Destaque News, segunda edição. Bom dia, Adriano, Diogo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Integração FM. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para voltar a conversar sobre esse assunto importantíssimo, que é o controle de endemias, né? Nós trabalhamos no controle de endemias, o controle do Aedes aegypti. A gente está sempre aqui conversando sobre esse assunto e mais uma vez estamos aqui para isso. Seu João, as pessoas talvez devem estar perguntando, nossa, mas todo ano, nessa época, o Adriano leva o seu João lá na rádio para falar sobre a dengue. Será que não cansa? Não, não cansa não, porque o bichinho lá não cansa, o mosquito não cansa, então por que nós vamos cansar? Seu João, a Chapadão do Céu, a gente sabe o controle que vocês fazem para tentar evitar um pouco, 100% não é fácil, mas evitar um pouco. Hoje, Chapadão do Céu, já começando algumas chuvas, como que está esse controle, como que está o mosquitinho aí perturbando a população? Então, Adriano, vou falar primeiro da doença em si. Vou começar o ano passado, 2024, foi um ano de epidemia, onde todo o Brasil sofreu com essa epidemia, e Chapadão do Céu não ficou imune dessa epidemia. Nós tivemos aqui em torno de 500 pessoas, aproximadamente 500 pessoas, não me lembro exatamente o número, mas em torno de 500 pessoas que sofreram essa doença no ano de 2024. Em 2024 não teve nenhum óbito por dengue, não? E graças a Deus a gente não teve nenhum óbito em Chapadão do Céu. Na verdade, Adriano, aí em Chapadão do Céu a gente não teve nenhum óbito. A gente tem um óbito que teve de pessoas de Chapadão do Céu, que foi de dengue com Covid, uma complicação. Então aí tivemos um óbito. Mas falar assim, uma pessoa morreu com dengue em Chapadão do Céu, especificamente do vírus da dengue, a gente não teve. Então, graças a Deus, nós tivemos essa epidemia grande no Brasil, o Chapadão não ficou isento, tivemos a epidemia em Chapadão, mas graças a Deus não tivemos nenhum óbito. Tivemos muitas pessoas internadas no ano passado, muitas pessoas com
que evoluiu até para dengue hemorrágica, né? Mas, graças a Deus, todos sobreviveram. Esse ano, Adriano, em 2025, nós estamos, até que dá para se dizer que estamos tranquilos quanto à doença. Nós tivemos 28 casos só até agora. 28 casos de pessoas doentes. Praticamente em 3 meses. Né? De janeiro até aqui. 3 meses tivemos 28 casos. Não é para se tranquilizar. Por quê? Porque 28 casos é uma cidade infestada do mosquito. Então, esses 28 casos podem evoluir para muito mais casos. Então, a gente tem presença, né, esse ano do vírus, temos presença do vírus e temos muito mosquito. Então, como você falou, a gente faz um trabalho, né? Minha equipe faz um trabalho, a gente passa nas casas das pessoas, visitando, informando e eliminando a possibilidade dos mosquitos reproduzirem na casa, tirando os criadouros, mas é um trabalho que não dá só, não é suficiente só o trabalho da equipe, ou seja, a prefeitura vai com a equipe de endemia, faz o serviço, mas não é o suficiente, precisa da contribuição, da contrapartida do morador, do proprietário da residência, para não deixar a possibilidade do mosquito reproduzir lá. Por quê? Porque a gente passa uma vez no mês, só dá pra gente passar uma vez no mês. Tem casa que a gente passa mais, mas assim, não dá pra fazer a cidade tudo mais de uma vez no mês. Então é uma vez só no mês que a gente vai visitar a sua casa, aí o resto fica por conta do morador. E se o morador não faz esse trabalho lá, então aí a gente vai ter problema. Seu João, tem uma pergunta que o Celso está perguntando assim, Adriano, pergunte ao seu João se o mosquito, até quantas pessoas ele consegue picar por ele ter uma durabilidade de vida? Uma pergunta interessante, não sei se o senhor poderia responder para nós, que é uma pergunta assim meio complexa, mas se o senhor tivesse informação para o Celso aí, vai ficar bom também para toda a população. Sim, vai ficar atento. A gente vai fazer aqui uma estatística, né, Celso? Porque veja bem, o mosquito está lá dentro da sua casa, vamos dizer assim, lá tem 10 pessoas, né? O mosquito vai, pica num, que ele dá um tapa, mas não acerta, ele vai voar daquele e vai pro outro. Aí ele vai picar naquele, vai acontecer a mesma coisa. O outro vai mexer com a perna, ele vai voar daquele e vai pro outro. Então, é uma estatística assim, ele pica muitas pessoas. Qual que é a durabilidade? A durabilidade, a vida dele é 45 dias aproximadamente. Nossa, né? Tudo isso? 45 dias aproximadamente. Vamos dizer assim, ele nasceu hoje e já picou a primeira pessoa para adquirir o sangue e aí já se contaminou, né? Então nasceu hoje, amanhã ele já se contaminou. Então ele tem todo o resto da vida dele contaminado do vírus. E quem ele picar ao longo desses 45 dias, se ele não acertar um tapa nele e matar, ele vai transmitir o vírus. Entendeu? Porque assim, ele já está com o vírus inoculado no seu organismo. Se ele picar em você, ele vai colocar o vírus. Se ele picar no outro, ele vai colocar o vírus. E em quem ele picar ao longo do resto da vida dele, ele vai colocar o vírus naquela pessoa. O Matheus aqui tá perguntando assim, a gente não vai saber qual que é o masculino e o feminino, mas os dois transmitem, que eu já ouvi falar que só tem um deles que transmite? Sim, eu vou explicar pro Matheus. Matheus, é assim, ó. O mosquito, tanto o macho quanto a fêmea, o alimento dele é a seiva da planta. Mas a fêmea, ela precisa de uma proteína que tem no sangue para maturar os óvulos dela. Certo? Então aí só a fêmea vai picar. O macho ele é vegetariano, né? A fêmea também é vegetariana, mas é hematófaga porque ela precisa do sangue para maturar os óvulos, entendeu? Então só a fêmea é a transmissora, só a fêmea pica por quanto que o macho não se alimenta de sangue. O Eduardo, tudo bom? Obrigado pela sintonia. O Eduardo tá falando lá de Chapadão do Sul. Obrigado, Eduardo. O Eduardo pergunta aqui assim, pergunte aí ao João se caso esse mosquito pique alguém, ele está contaminado. Aí ele assentou em alguém. Foi boa essa pergunta aqui, porque o senhor falou que a pessoa não consegue matar ele. Isso. Aí ele tenta picar alguma pessoa, mas não dá tempo, a pessoa mata primeiro. Aquele sangue que está dentro dele em contato com a pele, sim. Pode também transmitir? Olha que pergunta dele é interessante. Quem que é o Celso? Matheus. Interessante sua pergunta, Matheus. Mas nesse caso aí pode ficar tranquilo. Ele precisa de uma fissura, né? Perdão, Matheus é o Eduardo. Eduardo. De Chapadão do Sul. O Eduardo de Chapadão do Sul, obrigado.
Ô Eduardo, não, se você matar ele e só o sangue entrar em contato com a sua pele, não, o vírus não vai penetrar. O vírus precisa daquele buraquinho que ele faz com o ferrão, né? E inocula o vírus dentro do seu organismo, na corrente sanguínea. Nesse caso aí, que vai ser só esfregar o sangue contaminado na sua pele, não tem problema. Desse jeito aí não contamina, tá? Olha aí, gente, tirando a curiosidade aí do pessoal e obrigado aí, essa pergunta do Celso é importantíssima, viu? Importante, porque o pessoal sempre acha assim, eu matei ele, mas não deu tempo dele me picar ainda. Será que eu contaminei? Então é interessante. Porque tem um inseto... O Eduardo aí mandou bem. Tem um inseto, Adriano, chamado triatomínio, que é conhecido como barbeiro. Esse inseto, ele transmite a chaga, né? Não é o nosso assunto aqui, mas só para abrir um parênteses. Esse inseto, ele vai... pica na pessoa e defeca do lado. A pessoa coça e aí traz o protozoário que está na fezes para aquele lugar que ele picou e o protozoário então penetra. Então não é pelo sangue? Não é. O barbeiro não é pela picada. O barbeiro não é pela picada. O barbeiro, ele pica e defeca de lado. A pessoa puxa, coçando, puxa o protozoário para a cesura ali, para a fissura onde foi picado, e aí o protozoário penetra ali. O triatomino, a contaminação da chaga é desse jeito. Olha, interessante, hein, Sr. João? Interessante. Sr. João, agora, daqui a pouquinho eu vou responder vocês aí. Nós temos mais perguntas aqui. Sim. O pessoal tá na audiência. Que bom, obrigado. A Chapadão do Céu, a gente sabe que é uma cidade que cresceu muito, né? Uma cidade que vem, graças a Deus, desenvolvendo muito. E hoje o senhor trabalha com uma equipe, hoje até é uma equipe maior, porque a cidade cresceu, precisa de uma equipe maior, mas não consegue atender todas as casas. Quando sai para fazer aquelas visitas, alguma residência, que talvez o esposo, a mulher e o esposo, aí eles trabalham durante o dia, mas eles gostariam que o senhor fosse lá olhar para eles, porque eles não são expert no assunto, a gente consegue ver que tem um pernilongo ali e tal. O que eles têm que fazer para que vocês possam ir lá em horário que eles estejam lá? Tem algum contato, algum jeito deles falar com vocês? Sim, nossa cidade é dividida em áreas, né? Nós temos 7 pessoas no campo trabalhando, cada um na sua área. Então, tem casas que dificilmente a gente vai encontrar morador, porque levanta cedo, vai para a usina e só volta de tarde. Tô falando usina, mas pode ser fazenda, pode ser qualquer serviço, né? Ele levanta cedo, vai para o serviço e só volta de tarde. E às vezes também até volta para almoçar, mas também é a hora do nosso almoço. Então o que a gente faz? A gente, na medida do possível, a gente conversa com o vizinho para perguntar o horário e... Aproveitando essa colocação sua, eu deixo o meu telefone para essa pessoa entrar em contato com a gente, para a gente poder entrar em contato e agendar uma hora que você está em casa. Nós podemos ir depois das 5 horas, que é o nosso horário de expediente, né? Depois das 5 a gente vai para casa, mas a gente pode ir nesse horário depois do expediente, e a gente também pode ir no horário do almoço. Eu não vou dizer que todos os dias dá pra gente fazer isso, porque eu trabalho com uma equipe, e a equipe tem seus filhos para levar para a escola, toda essa coisa assim, mas na medida possível, dá pra gente fazer algumas visitas na hora do almoço e no horário depois das 5 horas também. Se você quiser ligar para mim, meu telefone é 649 9942 8537. 649 9942 8537. Se você não anotou, deve ficar gravado, né, Adriano? Vai ficar gravado. Fica gravado, vai estar no YouTube, Facebook. Isso. Então meu telefone é 649 9942 8537. Aí se você não conseguiu anotar, você vai lá na gravação que você vai conseguir. Você pode ligar para mim que eu dou jeito de fazer uma visita na sua casa no horário do almoço, depois das 5, vou lá no domingo se for o caso, que a gente dá um jeito de ir lá sim. O seu João, ele não é muito amigo desse mosquitinho, não. Ele tem raiva. Então, se for para ir até no domingo, ele vai. A gente vai. Seu João, nós temos aqui o Hélio, ele diz que mora perto da fazenda Saga Aporé. Ele mora numa fazenda próxima lá, mas ele até passou próximo à fazenda Saga Aporé, porque é mais conhecida. Sim. Ele faz uma pergunta para nós aqui, dizendo assim: aquelas cobrinhas que meu pai colocava dentro de casa, aquelas verdes,
ela está sumindo do mercado devido a algumas alergias que dá nos olhos das pessoas. Qual seria um repelente natural para colocar dentro da minha casa para correr com esse pernilongo? Ele falou pernilongo. Quem que é mesmo a pessoa? Hélio. O Hélio, você me fez uma pergunta difícil, ela vai fugir um pouquinho da minha... Da ossada da minha ossada, porque ela vai mexer muito com o químico, né? Seu João, mas essas perguntas já vai fazendo, o que não tiver no padrão que o senhor fala, olha, isso aí já não, eu teria que perguntar para um químico. Mas justamente, essa aí mesmo eu tenho que perguntar, porque perguntou assim, como não tem mais as cobrinhas, porque eu lembro demais das cobrinhas, eu também colocava em casa. Aquela verdinha em espiral, né? Mas eu tenho alergia, ela me causou alergia, eu tenho alergia de inseticida, então eu tive que parar de usar. Então eu não tenho uma resposta de dizer assim, esse produto você pode pôr que não tem nenhum problema, né? Mas a gente sempre estuda sobre esses produtos de citronela, de eucalipto, mas, Hélio, não tem uma resposta falar assim, usa esse produto que vai dar certo. Eu vou pedir para você entrar na internet, consultar um químico, alguém que vai te ajudar melhor nessa pergunta sua aí. Porque nós trabalhamos com inseticida para matar o mosquito e também com larvicida para matar a larva. A gente sabe que é tóxico, a gente sabe que faz mal para as pessoas, né? Mas é o que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, num caso de epidemia, a gente vai lá e joga veneno para matar o mosquito adulto, coloca uma larvicida para matar a larva, mas nós sabemos que isso é químico, é tóxico, né? Então, mas dizer assim, para pôr dentro de casa e ficar lá à vontade, que não vai dar alergia, que não vai ter problema, eu vou deixar você perguntar para uma pessoa mais capacitada para isso, senão eu vou te dar informação que vai acabar te prejudicando. Nós temos mais uma pergunta aqui, agora é do Betão. O Betão está falando aqui, eu moro na região do Douradinho, e a minha região aqui tem, eu não lembro o nome, mas parece com erva cidreira. Falaram para mim plantar na porta da casa que aquele cheiro corre com ele, já que está na pergunta sobre como correr com mosquito. Isso é fato ou é mentira? Não, é fato, só que assim, não vai eliminar, né? Porque é a citronela que eu falei. É a citronela. É a citronela que eu falei, né? Citronela aí, tá escutando aí, o Betão? Então, assim, ela vai sim repeler, mas não vai eliminar, tá? Então, é uma coisa paliativo, né? Não vai resolver o problema, não. Mas ela é repelente, sim. Então, ela ajuda, né? Ajuda, é repelente. Nós temos, tem outra pergunta também aqui. Eu até estou anotando separado para mim não me perder, que tem tanta pergunta aqui. Aqui eu estou achando assim mais importante o assunto, eu estou jogando. Pessoal, talvez eu não colocar a sua pergunta aqui, é porque a sua pergunta não é relevante ao assunto que nós estamos, o tema de hoje aqui da nossa entrevista com o seu João. Então, por isso, talvez, pode acontecer da sua pergunta não ser colocada no ar, né? Mas nós temos aqui uma pergunta aqui, Marcelo, mora no Cantinho do Céu. Ele falou assim, já que estamos falando de citronela, essas coisas, ele está perguntando se colocar aqueles que a gente compra no supermercado, não vou fazer propaganda de marca, mas uns que coloca na tomada, aquilo ajuda ou é só ilusão? Não, ajudar quem que é? É o Marcelo. Marcelo, Marcelo, ajuda. Mas aí tem um problema. Como eu disse agorinha, eu tenho problema de intoxicação com inseticida, devido a eu ter mexido com inseticida 30 anos, né? 30 anos mexendo com inseticida, hoje eu sou intoxicado com inseticida. Qualquer inseticida que eu uso me faz mal. E todos esses produtos que a gente compra no mercado, tanto aquele que você coloca na tomada, aquele que a gente queima, aquele que a gente borrifa, tudo é inseticida. Então, ajuda sim, mas é inseticida, certo? Se pegar vai matar, se é aquele de pôr na tomada vai fazer com que eles não venham perto, mas é inseticida. Inseticida é veneno, tá? Então, ajuda, mas não deixa de não ser veneno. Tá aí o seu João trazendo as informações para nós aqui na programação da Rádio Integração FM, agora são 11h25. Interessante, seu João, interessante isso aí. Nós temos também um ouvinte, ela só está nos ouvindo aqui, a Euquiana, já morou aqui em Chapadão, ela está lá no Pará e está aqui ouvindo a nossa programação, o nosso Jornal Destaque News. Euquiana, muito obrigado pelo carinho, você que já fez parte aqui da nossa emissora, quando voltar as portas estarão abertas para você, tá? Abraço, Euquiana. Conhece ela, né? Conheço.
Bom dia, meu amigo Adriano. Pergunta para o seu João, por que o fumacê, pergunta boa, por que o fumacê não é usado em nosso município? Quem pergunta é o Pablo Moraes, aqui de Chapadão do Céu. Então, o Pablo, é uma pergunta bem relevante que todo mundo quer saber isso aí. Mas eu te explico dentro da explicação do Ministério da Saúde. O fumacê, ele é disponibilizado para a cidade que tem muitos casos, certo? Por quê? Porque o fumacê é a última arma a ser usada pelo Ministério da Saúde. Quando não tem mesmo jeito, você vai e joga lá o fumacê. A eficácia dele é muito baixinha. E eu vou te explicar por que a eficácia dele é muito baixinha. Porque o mosquito, ele fica dentro de casa, debaixo dos móveis, de trás das cortinas, de trás do guarda-roupa, lugar escondido, ele fica ali, picando nos seus pés. E o fumacê passa lá na rua, certo? A duração do fumacê, as partículas do veneno que é borrifada no ar, ela fica em torno de 20 minutos, se não estiver ventando, certo? Em torno de 20 minutos. Aí tem gente que ainda fecha a janela para não entrar para dentro. Então aí aquelas partículas assentam e não vai entrar em contato com o mosquito, e ele não morre com cheiro, ele só morre por contato. Então, se nenhuma partícula de veneno pegar nele, ele vai continuar vivendo do mesmo jeito. Então eu posso passar lá na rua com fumacê, jogando veneno na cidade inteira, como é feito nos municípios aí, e os mosquitos tá transmitindo dengue do mesmo jeito, porque o mosquito está dentro de casa, escondido, e então não vai resolver. Por isso o Ministério da Saúde acha a eficácia dele muito baixinha, e sem contar que o veneno é muito forte. E Chapadão do Céu é uma cidade que já tem bastante veneno, né? Chapadão do Céu já tem bastante veneno, porque somos rodeados de lavoura, e os venenos, o agrotóxicos tem muito aí. Então a gente faz tudo para não usar o fumacê. A gente já usou aqui, sim, a gente já usou, mas num caso de epidemia, está tendo morte, está tendo muitas pessoas doentes, óbito, aí a gente tem que solicitar, o Ministério da Saúde vem e faz o trabalho com o fumacê, mas graças a Deus, Chapadão do Céu não chegou nesse nível, não tem chegado nesse nível mais ultimamente, graças a Deus. Tá, então a resposta aí pro Pablo Moraes, e a pergunta boa, né? Pergunta bem legal. Porque às vezes o Pablo, Adriano, assim como muitas pessoas, pensa que é só jogar o veneno que vai resolver. Se fosse assim era fácil. Por exemplo, trabalhei em Costa Rica 14 anos, no controle de dengue, como chefe da equipe, e lá tem cultura de jogar veneno na rua, Então, intoxiquei toda a equipe lá, inclusive eu, e continua dando dengue do mesmo jeito lá em Costa Rica, porque o veneno não resolve. Não, o que o senhor falou aí é importante, né? Sobre o fumacê, respondendo aí pro Pablo, é importante porque muitas vezes a gente via o fumacê passando, aquela fumaça, nossa, vai entrar para dentro de casa, vai deixar aquele cheiro nas minhas roupas, as pessoas acabavam fechando a porta. Eu morei em fazenda quando eu tinha aí na faixa de 8, 9 anos, tinha muito pernilongo. Sim. E os pernilongos, para correr, meu pai queimava esterco de gado. Queimava esterco de gado, roupa velha, pano. Fazia aquela fumaça. Só que, em contradição, acaba contaminando também o pulmão da gente, né? Agora uma pergunta que nós temos aqui do Lissandro. Lissandro, ele está ouvindo a rádio pela internet lá em Cacilândia. Adriano, estou acompanhando a sua programação, depois que você postou o link, eu abri e está interessante o assunto, eu continuo. Lissandro, obrigado pelo seu carinho, meu amigo. Manda sempre o link aí pro pessoal aí também, tá? Breve nós vamos chegar limpinho aí para vocês através do rádio, tá, Lissandro? O Lissandro, ele pergunta assim, o pernilongo, a gente vê muito falar dele, esse que transmite a dengue, na cidade. E nas fazendas, ele também procria? Vixe, Alessandro, agora, de uns anos para cá, a fazenda está infestada tanto quanto a cidade. O que acontece? As fazendas estão quase urbana, porque o fluxo de veículo é muito grande, né? Ônibus levando criança, veículo voltando, indo e voltando. Então levou o Aedes aegypti para as fazendas. E as fazendas estão infestadas de Aedes aegypti tanto quanto a cidade. Esse ano que deu epidemia, ano passado que tivemos epidemia aqui no município, a gente teve fazenda aqui, que nós tivemos 13 casos de dengue, tivemos fazenda que teve 9 casos de dengue.
E a gente vai lá e a fazenda está extremamente infestada com o mosquito Aedes aegypti. Então o trabalho que é feito na cidade tem que ser feito na fazenda também. Inclusive eu tive contato com a minha chefe, que é a secretária de saúde, para a gente montar uma equipe para atender a zona rural com frequência, porque nós estamos atendendo mais as denúncias, né? Tem um caso a gente vai lá, tem um caso a gente vai lá. Não estamos fazendo um ciclo como fazemos na cidade. Mas aí tive conversando com ela para a gente montar uma equipe para fazer esse trabalho, porque tanto na cidade quanto na fazenda está infestado do mosquito Aedes aegypti. Mas eu quero responder, voltar naquela pergunta anterior, porque do Pablo? Do Fumacê, porque senão ele pergunta assim, então, se não vai jogar veneno, o que faz então? Boa resposta. Né? Se não vai jogar veneno, qual que é o trabalho então? O trabalho preconizado pelo Ministério da Saúde, que é o que dá certo e é o que é eficaz, é o controle mecânico, que a gente vai lá na casa da pessoa e elimina a possibilidade do mosquito reproduzir, não deixar o mosquito nascer. Então o trabalho que é preconizado pelo Ministério da Saúde é esse, trabalhar para não deixar o mosquito nascer. Depois que ele nasce, aí tem que dar um jeito de matar, aí teria que ser com veneno. Então, para não usar veneno, o trabalho é não deixar o mosquito nascer. Acabou de chegar uma pergunta aqui, essa que é interessante, eu vou colocar ela no ar aqui. É um ouvinte, não sei se ele está ouvindo pelo rádio ou se ele está ouvindo pelo nosso aplicativo, pelo vídeo lá no YouTube. O nome dele é Marcinho. Eu moro aqui no interior, aqui nas fazendas, aqui próximo a Chapadão do Céu, mas município de Costa Rica. Sim. Ele diz assim, em casa aqui nós temos uma piscina, a gente coloca cloro na piscina. Nós percebemos que quando tem o cloro na piscina, o mosquito não vai. Esse mesmo cloro pode ser colocado nos ralos da casa por ser uma química mais forte do que ele... Acho que deve ser que boa que ele quis dizer isso, aqui. Sim, Márcio, né? Márcio, sim. Marcinho, ele colocou aqui. Marcinho, pode sim, Marcinho. Não sendo uma água que você vai usar, né? Água potável para você usar para consumo. Ele falou de colocar no ralo. Isso, essa você pode pôr tranquilo. Pode pôr que boa, pode pôr cloro lá no ralo que vai eliminar ele. Vai eliminar a larva, inclusive até os ovos do Aedes aegypti vai morrer, dependendo da quantidade de boa que você põe lá no ralinho. Então, esse você pode pôr tranquilo que vai resolver. Ô Marcinho, não, é isso mesmo aí, ele tá ouvindo lá, ele falou assim, fala pra ele assim que não é que boa, eu vou colocar o cloro que eu coloco na piscina. Sim, esse pode pôr tranquilo. Só tem uma coisa, mas isso ele deve saber, eu não sou químico, mas ele deve saber disso, que o cloro, se for em metal, ele vai roer o metal, vai apodrecer o metal, ele tem esse poder, mas isso aí ele deve saber. A maioria dos canos de esgoto, né, mais cano. É cano de PVC, Senhor João, uma pergunta agora que o curioso do Adriano Diogo aqui quer fazer para o senhor. Sim. O Marcinho, ele fez essa pergunta aí sobre o ralo. O ralo da nossa casa é um lugar onde a gente pouco mexe. Sim. E ali é um criador perigoso para a sociedade? Aquele banheiro que tem pouco uso, que geralmente casa tem aí 2, 3 banheiros, né? Mas usa um só. Você usa um só. Então aquele banheiro que fica lá em casa, por exemplo, tem dois banheiros. E a gente, só eu e minha esposa, né? Um outro banheiro fica lá, o banheiro da parte de chuveiro fica lá sem uso. Só quando minha filha vem, 1, 2 vezes no ano só que vai usar. Esse é perigoso, esse tem problema. Esse, se você não jogar uma quiboa lá, vai dar larva, como já deu lá no meu. Já deu lá no meu. Lá em casa sou eu que sou o lavador de banheiro. Então, toda semana que eu vou lavar o banheiro, eu vou lá e tiro a tampinha do ralo e despejo o produto lá, porque senão dá larva. Agora, aquele que você está usando todo dia, não. Essa água é água contaminada com sabão, com shampoo, com condicionador, e também está levando embora. Esse não tem problema. Mas aquele que fica lá, aquele vai dar problema. Então o chuveiro ou até uma área que tem um ralinho, mas está sempre jogando água, então ela acaba... Esse é tranquilo, esse que está sempre jogando água é tranquilo, mas aquele que fica lá quietinho no canto dele, aquele lá é problemático. Gente, não é fácil não. Olha, quem quiser fazer mais pergunta aí, pode ir fazendo a sua pergunta. Nós respondemos bastante aqui. O seu João, agora são 11h35, nós ainda temos aqui mais uns 7 minutos de entrevista, João. Beleza. E eu queria que o senhor então passasse, nós não temos aqui, a Euquiana está falando que, senhor,
Fala aí pro seu João aí que eu conheci ele. Parabéns pelo trabalho dele, Eu dedicado conheço sempre. Eu que ando, gente boa. Seu João, esse trabalho... Ela tá onde mesmo? No Pará. No Pará? No Pará. Rapaz, tá comendo açaí lá no Pará. Tá comendo açaí. Lá é bom que é baratinho, né? Lá é bom que é barato. Pesado. 11 horas e 35 minutos, seu João. Então, pra gente já partindo pro final aqui do nosso bate-papo, eu acho que nós trouxemos muitas informações hoje, né? Sim, muito bom. Qual as considerações do senhor e as dicas para que as pessoas cuidem mais do quintal? Nós já falamos aqui que se a pessoa não fica em casa, pode entrar em contato com o senhor. E caso a pessoa esteja lá, dê a liberdade para que essa equipe entre e faça a vistoria, porque muitas vezes eles têm um olho clínico, gente, para procurar esse ovo desse pernilongo, como é conhecido o Aedes aegypti. E a gente talvez não tenha, olha, nem sabe o que é aquilo, e eles têm um olho clínico. Então, dê espaço para que o pessoal... quando o pessoal vai lá em casa, eu fico feliz que o pessoal vai lá fazer aquela vistoria. Então, deixar os microfones abertos para o senhor, fazer as considerações e deixar a dica para que a pessoa cuide da sua casa, para que esse mosquitinho não perturbe. Então, Adriano, eu queria fazer um pedido para uma população bem pequena de Chapadão do Céu, é uma população bem pequena mesmo, que às vezes acha que esse trabalho é um trabalho assim, vou usar aqui uma palavra que a gente escuta lá, encheção de saco, na verdade. Uma população bem pequena vê o trabalho dessa forma. Por quê? Porque a gente passa todo mês, como eu falei para você, todo mês. E às vezes a pessoa até cuida bem do quintal dele, e a gente sabe disso. Mas é um trabalho de rotina, a gente precisa fazer. Porque por mais que eu passo esse mês, tá bem cuidado, mês que vem eu passo, ele pode ter esquecido alguma coisa e pode ter tido larva lá e a minha função é entrar de novo na casa dele. E às vezes ele acha isso um pouco de incômodo, é uma população bem pequena essa, sabe? Mas tem essa população. Então a gente tá lá com o objetivo de levar o bem, levar saúde, de ajudar naquilo que você às vezes esqueceu. E é uma coisa muito rápida, se eu chego lá na sua casa, tá tudo tranquilo, eu não vou tomar seu tempo, é rapidão. Então, assim, se você acha que a gente está incomodando, mas é bem rapidão, abre esse espaço pra gente, que se você não quer nós lá, mas nós não vamos te incomodar, vamos olhar lá rapidão e já vamos para outro lugar. Mas lembrando, é uma população bem pequena de pessoas que tem o serviço dessa forma aqui em Chapadão. A maioria das pessoas nos atende muito bem, a maioria das pessoas são interessadas na saúde, a maioria das pessoas é preocupado com a saúde, mas tem sim essa população. E também queria falar também para uma outra população que é pequena também. São as pessoas que estão chegando em Chapadão do Céu, que vêm de outros lugares e que às vezes não tem o costume que a gente tem aqui de cuidar dos quintais. Então, para essa turma, eu gostaria de pedir que vocês colocassem aquilo que não serve mais lá na lixeira para o caminhão passar. Talvez lá de onde ele veio não tem esse coleta, trabalho, né? Nessa coleta do jeito que a gente tem aqui. Mas então, assim, não jogue no quintal, não. Coloca lá no lixo e põe lá na frente que o caminhão vai passar e vai levar para o lugar certo. Essa é uma população não tão pequena, mas a gente tem aqui em Chapadão pessoas que estão chegando, né? E que ainda não está bem familiarizado com o jeito da cidade. Mas a gente pede essa contribuição e nós estamos sempre passando lá também, conversando com eles e tentando fazer um trabalho bom. Sr. João, trazer a última informação aqui, aquele que perguntou antes, o Eduardo, lá de Chapadão do Sul, ele está perguntando aqui assim, é um assunto, Eduardo, que nós já falamos, todas as entrevistas a gente fala, mas qual é a durabilidade do ovo do Aedes aegypti? Então, o Eduardo. O Eduardo. Chapadão do Sul. O mosquito, se ele coloca os ovos, o ovinho dele aqui num pneu seco, vou dar o exemplo, num pneu seco, e esse pneu não entrar em contato com água até um ano, dentro de um ano, se água cair naquele pneu e aquele ovinho entrar em contato com a água, ele vai eclodir. Então o ovo chamado de dessecação, ele pode ficar até um ano dessecado, certo? Um ano ele fica fértil fora da água. Aproximadamente, né? Até um ano é o que diz aí os estudiosos. Olha só, gente. Ô, Eduardo, obrigado pela sua participação, meu irmão. Mandando 2 perguntas aí para nós, muito importante na nossa entrevista.
né, para fortalecer aqui o nosso Jornal Destaque News. Seu João, mais uma vez eu quero agradecer o senhor por disponibilizar. Quando eu falei com o senhor, estou pronto. Estou pronto. Então, assim, muito obrigado pelo carinho que o senhor tem com nós da emissora em trazer essas informações. Para quê? Para fortalecer e abrilhantar ainda mais o nosso jornal com informações concretas, informações que, como se diz, tem um valor muito grande para a nossa comunidade e para outras comunidades também, porque a dengue não é só em Chapadão do Céu, é em todo o país, em todo o mundo tem esse mosquitinho que perturba a população. E eu quero agradecer o senhor aí para sempre estar à disposição, e quando tiver alguma novidade, que se a gente não procurar o senhor, que o senhor nos procure. Com certeza. Eu que agradeço, Adriano, muito obrigado. Quero agradecer de coração todas as pessoas que interagiu, que lançou perguntas, que mandou as perguntas. Espero ter respondido e realmente é uma benção. Muito obrigado mesmo. Obrigado, seu João. Muito bem, agora são 11 horas e 58 minutos. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Jornal Destaque News. Jornal Destaque News, segunda edição. A primeira é realizada em Chapadão do Sul. A primeira edição é em Chapadão do Sul, do Jornal Destaque News, pelo Aguinaldo Carlos Otero. E a segunda edição com Adriano Diogo, aqui diretamente do Estúdio 1, em Chapadão do Céu. Agradecendo a Deus em primeiro lugar, a você, amigo ouvinte, pela sua amável e queridíssima atenção. Vamos ficando juntos. Você que acompanhou aí pela internet, pelo YouTube, Instagram, Facebook, muito obrigado. Dê um joinha aí pra nós. Você que está pelo rádio, obrigado pelo carinho também, com certeza. Gente, fiquem todos com Deus. Amanhã, às 11 horas, estaremos de volta.